vamos lá começar o nosso primeiro podcast da Trinity. Eu e a Jéssica Bezerril. Que o podcast que não tem nome, já começa assim. Não tem nome. Qual é o nome? Definiu o nome? Não definiu o nome? Não definimos nome. Mas a gente sabe o que a gente vai falar. Já. A gente tem um propósito. Propósito claro, objetivo claro que a gente quer fazer aqui. Qual que é o nosso propósito? Falar sobre pessoas, processo e como melhorar a vida do empresário e gerar resultado das empresas. Exatamente. Planejamento estratégico, pegar o gancho todo. A gente quer falar sobre como resolver a vida do empresário. Total. Que é muito simples. 15 dias a gente entra e resolve. Com certeza. Não, gente, é mentira. Não acreditem nisso. 5 dias a gente resolve o seu problema. Pense, claro. Seria bom, né? Se Às fosse vezes assim. vem aquele problema de 15 anos de existência da empresa e a pessoa fala, quanto tempo você consegue? Você acha que um mês dá certo? A gente fala... E aí, né? Não. Respira fundo tá. Mas uma coisa que eu observo, que muitas vezes a primeira conversa que a gente faz, a gente já consegue, assim, dar vários insights e mudar a cabeça do empresário. Isso é fato. Isso é sim. fato. Não, a gente já consegue fazer um boom, é o brainstorm, né? A sessão de brainstorm, que a partir daquilo ali, ele já começa a expandir a mente. É aquela coisa. Muito. A partir do momento que você expande a mente, não volta mais. Não volta mais. E aí, quando você começa a ter uma visão melhor de negócio, onde quer chegar, tudo flui melhor. Porque a gente sai do automático, do que está fazendo. Aquela coisa da cegueira por aproximação, né? Sim. Quanto mais próximo do teu negócio, mais próximo do problema... Você não enxerga o problema, não enxerga, assim, a solução. A solução. Você tá no problema, você sabe que tem algum problema, tá latente ali, isso dói em você, mas você não sabe como resolver. Então, quando você tem, de fato, pessoas do seu lado... Aí você fica, caramba, mas como que eu não vi? Era óbvio. Como que eu não pensei? Não é isso. Como que eu não pensei nisso? A solução estava, assim, a um palmo da minha mão e assim, da minha cabeça e eu não vi. E isso é muito importante. Quando você tem realmente alguém ali que entende do seu negócio, que tá com você, pega a sua mão, né, e resolve junto. E resolve junto. A gente vai falar isso. E resolve junto. A gente vai falar isso. E é isso. E eu sou Suzane Câmara, atuo com gestão de negócio há mais de 20 anos, falando de processos, pessoas. Atuei em corporativo de multinacional, que eu sempre gosto de trazer como exemplo, porque é uma grande escola. Estou com a minha maravilhosa sócia, recém-sócia, porque nós juntamos os negócios. A gente vai tentar falar sobre isso, não sei se consegue falar agora, mas... minha recém-sócia maravilhosa, que é a Jéssica Bezerril, né? Fale sobre você. Vou falar, gente. Meu nome é Jéssica Bezerril. Eu sou especialista em gestão de pessoas. Resolvo tudo em relação a processos, né? E dentro da área de RH. Mas minha vida não veio, né? Não começou na área de pessoas. Eu vim da área de processos, sou engenheira de produção. Então, minha base toda foi nisso. Só que a nossa vida, ela vai guiando, né? Novos caminhos ali. Então, há mais de 7 anos que eu foco na área de RH, trabalho com pessoas, a gente desenvolve também processos seletivos e hoje a gente quer, juntamente com Suzane, minha recém-sócia, querida... A comemoração. Quem tá só ouvindo, né, a gente aqui não tá vendo, né, as nossas pegadas de mão aqui, né? Exatamente. Querida, mas muito feliz, a gente tá com esse propósito muito maior agora, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vai falar um pouco mais. Isso. E é um bom tópico a ser falado, que é a questão de parceria, sociedade, porque as pessoas têm muito medo de fazer, né? Porque quebra muita cara. E tem algumas coisas ali que, pra gente definir, para fechar essa sociedade, a gente foi vendo ali que estamos com os mesmos propósitos, temos os mesmos valores. E até na caminhada, né? Do que está fazendo, de quando começou a empreender, onde quer chegar, é muito similar. Muito. Gente, sozinha a gente não faz nada, Não. E quando a gente foi contando sobre a nossa história, né, uma para outra, e até você perguntou, Jéssica, o que você espera, né, daqui a uns anos? Qual é o seu objetivo de vida, teu propósito? E aí você foi falando, você ficou assim, caramba, e você foi falando também pra mim. Eu fiquei, como assim? Como que a gente não se conheceu antes? Viemos do Rio para nos encontrar na Paraíba, em João Pessoa, para poder fazer sociedade. Olha que coisa maravilhosa. E agora, com a nossa Trinity Hub. Agora com a Trinity. E agora com esse podcast também, sem nome. Ainda. Eu não sei se quando nós formos colocar isso no ar, gente, se não tiver nome, por favor, faça uma sugestão. Isso. Ajuda as pessoas, porque para chegar no nome Trinity já foi difícil, entendeu? Então, você dá uma colaborada conosco, por favor, porque temos criatividade para resolver problemas assim. Agora, pra achar nome, eu não sou boa. Eu não sou boa nem de lembrar de nome. Não, também a pessoa me fala, se apresenta, depois eu tenho que estar ali anotando, perguntando, que eu esqueço. Eu e você, assim, quero ver. Nossa, ainda bem que tem a ajuda da IA, né? Que a gente consegue, pelo menos, ali, né, já né, decorar ali os nomes, né? Colocar sequenciado. Mas, realmente, memória não é boa nisso, não. Não, Mas em resolver problema...
A gente é excelente. Aí, inclusive, não, eu já ia começar a falar de talento de novo. Inclusive, dentro do meu mapeamento de talentos, que você não fez o seu ainda. Ainda não fiz, Suzane, vou fazer. Que no mapeamento de talentos, nós atuamos com mapeamento de talentos, com uma metodologia da Gallup que fala sobre seus talentos naturais, tá? Sua forma natural de ser. E aí, no meu, já consta ali como resolução de problema em terceiro. Tá vendo? Tá na veia, tá na veia. Tá na veia. Aí Nem chega precisa... chega um monte de problema pra você resolver, e você fala, por quê que vem? Porque você resolve. Se você não resolver, você não ia chegar. Você gosta, você se atrai ali pra poder resolver. A gente vai atrás. E tem pessoas que vai atrás Sim, mesmo de problema, vai. porque senão a vida tá muito fácil, Tá muito fica sem fácil, graça. né? Tá muito monótono ali, né? A gente quer um negócio mais acelerado. Exatamente. Então, vamos entrar na nossa pauta aqui, Vamos. que nós detalhamos, nós fizemos bem bonitinho. Vocês veem que a gente tá chique aqui, com detalhe. tablet, não sei o quê. Não sei se a gente vai conseguir seguir isso aqui, tá muito bem É organizado. verdade. A gente Mas tá fala legal. demais. Mas a gente queria deixar uma coisa mais livre aqui, né? Livre, Algo leve, mais solto. livre. A ideia é essa. A ideia é essa. E aí, vamos falar então sobre o nosso nome. Por que a gente escolheu Trinity? Por que Trinity? Por quê? Vou começar dando um spoiler, então, né? Um pouquinho. A gente já falou um pouco antes, né? Que a gente gosta... Não é que a gente gosta. Além de a gente gostar, mas a gente resolve tudo que tem a ver com planejamento, processos e pessoa. Isso é a base para toda empresa, né, Su? Então, a gente sabe que... E tudo que a gente foi, né, colocando como entrega, né, serviço que a gente faz, sempre dava uma metodologia com 3. Né, com 3 etapas, com 3 partes. Então, isso, né, quando a gente começou ali a idealizar o nome, Trinity vem justamente disso. Vem da Trindade, 3. Metodologia realmente em 3 etapas, 3 passos. Então, sempre a gente vai estar reforçando o 3, como, né, algo da Trindade. Tem uma simbologia também, né, de fato, divina também ali. E a gente crê em Deus, né, a gente coloca isso também como um guia dentro da nossa vida. E também, né, com a Trinity. E o Hub também tem um significado especial, além do Trinity, não é? Sim. O que é o Hub? Que está totalmente conectado com o nosso propósito, né? Qual que é a nossa ideia? Não é a nossa ideia, é o que nós fazemos, né? Nós oferecemos soluções completas para o empresário. Então, às vezes, você tem uma questão conectada com o marketing. Nós temos parceiros que vão fazer isso. E várias outras frentes. E a nossa ideia é que isso cada vez mais cresça para que tenha uma solução mais completa para o empresário, para que a gente consiga resolver, alavancar os resultados dele, mas não só olhando uma frente, não só olhando pessoas, não só olhando planejamento, mas que faça isso de uma forma completa, porque tudo se conecta. Não adianta, por exemplo, você investir em marketing se você não tem um planejamento estratégico do seu negócio, se você não sabe com clareza onde você quer chegar. O que você quer? Não adianta desenvolver pessoas se você não tem um planejamento estratégico realizado. Por quê? Você vai desenvolver e direcionar essas pessoas para qual caminho? Se nem você sabe. Então, está tudo conectado. Então, quando nós chegamos dentro da empresa e olhamos que o calo dele, às vezes, não, a dor nem sempre vai ter essa visão completa. Ele vai falar, não, o time está desengajado. Mas o time está desengajado por quê? Aí é quando a gente entra bem a fundo e entende que o time não tem perspectiva de crescimento, que não tem metas claras, não tem um propósito. E para eu fazer isso, eu preciso que o empresário tenha isso claro para a gente desenvolver o time, não é não? Com certeza. E através do Hub, né, a ideia é estar conectando, como você falou, né, outros especialistas ali, porque ninguém é especialista de tudo, né? Você pode ser generalista, você pode ter, claro, uma visão. A gente tem uma visão sistêmica de tudo. Claro que nós temos também a nossa especialidade ali dentro do que a gente executa nas empresas. Mas a ideia, né, além da gente, é somar com um hub de soluções, trazendo, como você falou, né, outros especialistas e conseguir trabalhar com a empresa, né, desenvolver projetos 360 graus, né? Ou seja, completo, ter uma visão completa. Isso que você falou, né, do gestor, né, do empresário, tá ali dentro do problema e não tá conseguindo encontrar uma solução, é o que a gente vê no dia a dia, né, Su? O que você... conta um pouquinho também, né, como que a gente enxerga dentro aqui da Trinity, como que a gente resolve, né, a dor ali do empresário? Como que a gente faz ele tirar aquela visão ali limitada, né, da cegueira por aproximação, como você sempre reforça, mas expandindo ali aquele olhar de fato sistêmico
para o todo da empresa. Acho que o que contribui muito para isso é porque a nossa visão é muito boa, a nossa experiência, a nossa bagagem traz uma experiência de todo, uma visão do todo, que a gente consegue expandir a consciência dele. Então, a partir do momento... Já no diagnóstico, igual você falou, na parte do diagnóstico, nas primeiras conversas, a gente já consegue fazer grandes viradas de chave, né? E aí, nós conseguimos mostrar para ele a conexão de um ponto com o outro e não só o fator que ele, às vezes, acha que é o que precisa ser resolvido. Ele vem com uma dor e nós vamos com a análise, né? Isso. E aí, com isso, a gente já consegue desbloquear muito e mostrar para ele a visão de onde chegar. Então, começa ali na parte do diagnóstico, com a nossa visão, nosso conhecimento, nosso know-how, que é gigantesco. Total. E aí, já direcionar. A partir do momento que você tem um caminho, que você já sabe onde quer chegar, e o direcionamento para isso, tudo fica mais fácil. A execução se torna mais fácil. E aí, nós fazemos de várias formas. Então, assim, tem um empresário que vai querer simplesmente aquela consultoria onde você vai chegar, vai gerar o plano de ação, vai fazer um acompanhamento. Tem empresário que, inclusive, a gente consegue montar os cursos, a área de membros ali, ele vai acessando e acompanhando. Mas o que eu estou vendo muito hoje, o que nós estamos vendo, né? Acho que você concorda comigo, é a dificuldade da execução porque o empresário está sobrecarregado. Isso. E aí, tem a dificuldade com pessoas boas, que não sabem, não tem o direcionamento claro também, porque isso precisa vir do empresário, não tem o direcionamento claro, dificuldade de ter pessoas boas, e ter pessoas boas, depois a gente pode entrar nesse ponto também, porque a gente tem empresas que acham que as pessoas vão vir prontas e não é assim o cenário. E aí, por conta disso, a gente já entra com uma forma de consultoria/assessoria, que é nós entramos, te direcionamos e ajudamos a você fazer junto. Então, eu posso te mostrar como faz, eu posso fazer junto com você. E aí, nesse fazer junto, nós vemos muitos resultados, porque nós temos time. Precisa de um material, precisa... eu quero fazer, por exemplo, criando cultura dentro da empresa. Nós vamos lá e nós ajudamos, direcionamos e vamos junto criando a cultura dentro da empresa. Não é só aquela coisa de eu chegar, toma aqui, o plano de ação é esse, tchau e benção, daqui a 15 dias eu te vejo. Isso eu sei que não é escalável, inclusive. A gente, né, tem uma limitação ali também, né, de quantidade de empresas, porque a gente se dedica totalmente para aquele cliente. Exatamente. Né? E esse ponto que você falou, ele é muito, muito importante, porque muitas empresas, muitos empresários têm medo de consultoria. Sim. Porque já teve experiências ruins anteriores, justamente de entregar um plano de ação pronto, né? E toma aqui, implementa. E a gente sabe que isso, ele, por si só, não vai fazer grandes mudanças, porque o empresário está atolado de atividades. E a gente traz uma solução muito mais interessante para ele, porque a gente cria com ele. Exatamente. E essa questão da personalização, Su, que é muito importante, né? A gente até explicar um pouco melhor. A gente não chega com uma solução pronta. Como você falou, a gente vem com o nosso know-how, entende ali com ele, a gente senta no lado dele, como está o processo, como é que você faz, como é que você executa aquela atividade, tanto dele, tanto com o time dele. E através ali a gente já consegue ver vários gargalos, né, com esse processo. E aí a gente já vai, a gente senta com ele com um plano muito personalizado, né, com ali, olha, isso aqui. E aí, claro, a gente organiza com ele as prioridades, alinha sempre a estratégia da empresa. Sim. E se essa estratégia não estiver tão executada, a gente também executa junto com ele, faz essa orientação, né? Organizamos todos os pontos e a gente começa, de fato, a executar aquele projeto. Que aí tem uma duração específica, Su? Tem algum 15 dias? A gente sabe que então, não dá. Então, depende muito do cenário de cada empresa, né? Já teve empresas que eu comecei a trabalhar, falando, vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui com 3 meses, para você sentir, para me conhecer também. E aí, depois, nós vamos fazendo. E aí, tá aí, tem mais de ano, tá? Então... Não tem, depende do cenário. Às vezes, o empresário acha que é muito simples de resolver, apesar de estar lá 15 anos sofrendo com aquele mesmo problema. E aí, mas não tem uma fórmula mágica, e eu vejo... E aí, até entrando num assunto mais sobre gestão e negócios, é uma caminhada, é uma construção. Isso. Não adianta eu querer do dia para a noite falar, eu quero implementar a cultura, amanhã a cultura já vai estar implementada, porque nós colocamos no papel que agora vai ser assim. A gente precisa realmente
acompanhar dia a dia, porque virada de chave, ainda mais em questões comportamentais, são difíceis. Precisam ser reforçados diariamente. Valores que a empresa quer viver precisam ser reforçados diariamente. Então, isso é com tudo. É com tudo. É um grande processo. Qual que é o fator necessário para você saber que dentro da sua consultoria você está sendo desenvolvido? E aí você me responde. O que você acha? Tipo assim, para o empresário... como que eu tomo a decisão e sei que essa consultoria é boa e que está sendo boa para mim? Como é que você vê isso? Como que eu vejo o quê? Como consultora nisso? Assim, como tipo, empresária? se você fosse tomar a decisão de contratar uma consultoria. Sim, sim. Quais fatores você levaria em consideração para poder contratar essa consultoria? Primeiro, a disposição dela, se ela vai estar aqui comigo, o know-how, o conhecimento dos consultores ali, dessa consultoria, se de fato ela vai me agregar, né? Quais caminhos que ela vai... para onde ela vai me direcionar? Qual o background dela? Então, eu analiso isso, analiso o fator disponibilidade, como falou, porque muitos consultores falam que vão dar conta... mas às vezes nenhuma ligação, né, acontece, manda ali e-mail, achando como que o milagre fosse acontecer. Então, eu levo em consideração a qualidade, a expertise, a quantidade de tempo que ela vai me dedicar, quais as possibilidades, caminhos que ela vai me abrir. E também, posso falar, se tem um plano ali, né? Se ela tem uma organização, se tem uma estrutura, existe um método, aquele método é comprovado, né? Aquilo de fato vai gerar resultado ou não. Então, são esses os pontos que eu, né, como empresária, busco, né, em consultores, busco em conhecimento para também trabalhar aqui, né, a Trinity, a minha empresa, mas são pontos totalmente que eu enxergo que a gente quer trazer para o empresário. É abrir a mente dele, né, e estar ali com ele. Então, a gente faz esse acompanhamento muito de perto e que, de fato, é o nosso diferencial, né, Su? E eu vejo esse ponto, a questão da clareza. Igual, nós chegamos lá, colocamos ali, né? Cada caso, cada empresa é um projeto que precisa ser cuidado e direcionado. O que é o fator-chave de sucesso para aquela empresa? Então, algo que nós fazemos que eu gosto muito, que é quais são os indicadores de sucesso que você quer e determinar isso logo de cara. Então, olha, quais são os objetivos, os OKRs, né, do negócio do projeto. E aí, estabelecer isso, então, o dono do negócio já sabe que o objetivo é chegar naquilo ali. E aí, nós vamos mensurando na caminhada. Ter esse plano pronto, com essa clareza, para mim, me dá muita satisfação. Porque, inclusive, eu não consigo. A gente não consegue trabalhar com um negócio que não está claro, né? Com certeza. E para ele fazer essa contratação, essa questão do know-how, da transparência, exatamente, da disponibilidade... realmente vai fazer você sair de um ponto para chegar em outro. E, ao mesmo tempo, nós temos empresários que precisam muito disso, vão lá na casa dos 15 anos, fazendo a mesma coisa, com os mesmos problemas, e investindo um monte, ou deixando dinheiro ali, escorrendo. Que é uma maravilha. E aí, quando você passa o valor, fala, não, olha, nós vamos te levar do ponto A para o ponto B e tudo. A pessoa fala, não, mas é muito caro. Fala, querido, você está gastando não sei quantos 100 mil fazendo besteira, comprando coisas que não precisa porque o estoque não está sendo bem gerido ou investindo em pessoas que não vai te dar retorno. Assim, você está queimando dinheiro mensalmente. E quando vem uma proposta que vai alavancar o seu resultado, otimizar os seus custos, de colocar em outro patamar, você acha que está caro? Como assim, gente? Como assim? Então, e vários empresários, com a nossa consultoria, né, Su, percebe que, caramba, ao implementar o teu acompanhamento, ele consegue ter um retorno muito, mas assim, muito maior. E aí vê, caramba, é barato. É barato. Porque o que ele está deixando de ganhar, né, ou perdendo por escolhas erradas, como você falou, é gritante. Só que ele não consegue enxergar. Não consegue enxergar. E a gente chega e mostra tudo. Isso. Aí depois ele fica chateado. Por que eu não vi isso antes? Estava tão claro. E essa semana a gente teve um exemplo disso, não foi? Sim, eu estou repensando os exemplos da nossa vida. Não é essa semana, assim, né? É o exemplo quentinho, né? Que aconteceu essa semana. A gente estava lá na consultoria presencial, falando sobre o Canvas, né? Falando ali, dando um direcionamento, um norte da proposta de valor, né? Do proposta de valor daquela empresa, da segmentação de clientes. E só naquela conversa de 2 horas que nós tivemos com aquele cliente, ele saiu de lá, assim, ele falou, caramba, minha cabeça está explodindo, né? Foi maravilhoso. Ele falou assim, que isso, vocês abriram a minha mente.
ele não estava enxergando o potencial e todo o conhecimento que ele tem ali de um segmento de cliente, que ele poderia, assim, que ele é especialista. Todas as oportunidades. Mas ele não se colocou como especialista daquilo. Mas ele não percebeu porque estava no dia a dia, executando o processo. E tá de longe, né, assim, onde que eu falo, estar de fora, no lado de fora, a gente conseguiu enxergar esse ponto. Ele estavam, né, estavam os dois ali anotando vários insights ali, saíram ali com a cabeça cheia, assim, cheia que eu falo de ideias, de coisas novas, projetos novos. E semana que vem a gente vai retornar lá para estar falando com ele. Ansiosa já para ver o que eles fizeram. Ai, é tão bom, né, quando acontece isso. Eu fico feliz demais, né? Na verdade, nós ficamos felizes. A gente saiu de lá, assim, comemorando tanto quanto ele. Exatamente. É um ganho pra gente. É porque é o nosso propósito, né? Isso. Nós estamos cumprindo o nosso propósito, o que é um outro ponto, né? Sobre você fazer... E aí, a gente entra na questão do empreendedorismo também, para quem está empreendendo. Eu preciso só dar uma pausa para falar o seguinte. Está aparecendo uma grande barriga aqui, senhoras. Cadê? Onde que filma isso aqui? Ali. Olha para cá. Aqui, é pra uma cá, grande você. barriga é porque Kael está aqui, no auge dos 8 meses, falando. Falei, gente, o que acontece com essa menina? Olha, é barriga mesmo, é gravidez, tá? Gente, Talvez mais pra frente pode ser gordura mesmo, mas hoje é Kael. Eu tenho que falar uma observação sobre isso. Não tem como a gente não, né, falar sobre empreendedorismo, mas falar, gente, Suzane, grande consultora aqui, grávida, né, e com esse barrigão, dando todo o gás. Eu fico, Suzane, como você tem tempo assim? Eu tô assim, eu conheci você já grávida, né? Já grávida. Eu tô até assustada quando eu, assim, for conhecer você, né, já com o Kael nascido. Você vai ter tempo pra quê? Todo dia dura aqui, quanto? 48 horas? Porque o meu só tem 24 horas, assim. Então, eu não sei o que acontece com você, não. Vou te falar que eu tava refletindo sobre isso, foi ontem. Assim, na verdade, acho que eu reflito todo dia. Ontem eu tava pensando sobre isso, porque ontem foi um dia muito desgastante. E hoje eu pensei sobre uma outra parte, que é o seguinte. Ontem eu comecei a dar a mentoria 7h30 da manhã. Pra dar 7h30 da manhã, você tem que acordar e cuida de cachorro e aquela coisa toda, e pronto. Aí, 7h30 da manhã, e eu terminei 8 da noite, assim, fazendo... Aí eu fiz mentoria, depois eu fui fazer consultoria presencial de implantação de cultura, aí depois fui fazer uma outra... dar o treinamento, e no final fechei com uma outra consultoria online. E aí, você termina exausta. Exausta realmente, ainda mais, né, gerindo. Com certeza. Gerando... que gerando um bebê. Só que quando você está conectado com algo que você faz, com o teu propósito, e aí qual que é o meu propósito? O meu propósito não é salvar o mundo, porque tem muita gente que acha que o teu propósito é algo muito grande que vai te diferenciar. Vai me diferenciar. Sim. Mas não precisa ser salvar o mundo, aquela coisa. O meu propósito é dar o meu melhor nas coisas que eu gosto de fazer. E dentro da metodologia que eu atuo, também da Gallup, é exatamente sobre isso. É você conseguir ser da sua forma autêntica e fazer coisas que estão conectadas com o que você tem de talento natural. Como? Aí, por exemplo, meus talentos. Primeiro é a ideação. Quando eu tenho uma ideia, eu fico enlouquecida. Você já viu? Eu sei. Aí eu fico trabalhando horas ali, fazendo um negócio que eu encasquetei super animadíssima. Segundo, realização. Então, eu consigo realizar aquilo que eu penso. Terceiro, resolver problema. Então, assim, vai por ali. Então, eu atuo na minha zona da genialidade, que fala, que é quando você faz o que você gosta, você está entusiasmada por fazer aquilo e você vai vendo resultados. Então, fantástico. Isso me dá muita satisfação. É claro que a gente fica ali, né, tipo, coladinho no burnout, né? Pode ser que eu tenha um burnout? Claro que pode, porque eu sou você, Suzane. Ali, entendeu? Mas, assim, tem que ter um equilíbrio. Aí a gente vai lembrando, a gente faz uma terapia, aí o terapeuta vai na tua cara, assim. Mas a gente vai tentando equilibrar. Eu consigo muito, faço rainha do equilíbrio. Não consigo, tá? Porque eu adoro fazer o que eu faço. E aí, verdade seja dita. Não sugerem, né, que façam o que você faz. Não faço o que eu faço, não, tá? Mentira. Mas é porque eu gosto muito. E aí, óbvio, tem dias que eu falo, pronto, sexta-feira é um dia ótimo, que às vezes eu gosto de, tipo, não, vou levar mais relax. Faço uma coisa de manhã. Não foi o caso de ontem, mas faço uma coisa de manhã e depois eu deixo mais livre. E empreender te dá essa liberdade na agenda. Né? É maravilhoso. E aí, o outro ponto que eu pensei a respeito foi sobre força.
Você precisa ter muita força. Só que a minha força, eu tenho clareza que não é minha, ela vem de Deus. Da conexão com a espiritualidade. Por isso até que quando a gente fechou a questão do nome Trinity, tem o significado de trindade, quando a gente fala na trindade mesmo, na parte espiritual, eu gostei muito a respeito disso, porque fala muito sobre a gente também, porque você também tem esse lado espiritual forte, e a minha força eu tenho certeza que não vem de mim. Porque se fosse depender de mim, eu ia focar nos problemas que a vida me traz, ao invés do que eu quero, do meu propósito. E, assim, eu sinto essa força vindo e essa força não é, sabe? Tipo assim, é inexplicável. Então, junto o teu propósito com Deus, assim, que Deus te ajuda a dar clareza no propósito, tá tudo certo. E abre portas, né? Eu falo muito isso, assim. É desde também que eu comecei a decidir empreender, que foi uma decisão que eu queria, mas eu não sabia, de fato, por onde. E aí eu me encontrei, né? Aquilo que você faz, né? Esse autoconhecimento, ele é maravilhoso, porque ele te abre caminhos, assim, que você utiliza aquele, como você falou, é o teu talento, é o teu potencial. E quando você atrela que você gosta, né, que você é boa, com seu potencial, com suas habilidades, você voa. Exatamente. Né? E ainda, e como você colocou, para tudo isso acontecer com Deus, realmente. Deus ali guiando, abrindo as portas. É impossível dar errado. Né? E ele, como você falou, dá forças pra gente. É desgastante? É. Né? No mesmo dia, a gente tem provavelmente 4 reuniões, como você falou aqui, de coisas totalmente diferentes, negócios diferentes. Também trabalho com mentoria de pessoas, então a gente faz assim, né? Tem que virar a chavinha, tem que se adaptar muito rápido. Exige uma força física, mental, nossa ali, cognitiva. E a gente consegue dar conta. E não é, como falou, nossa força realmente é Deus. É maravilhoso. Eu não teria essa capacidade de ter essa força. E aí, uma coisa que você falou, que eu até anotei, que é a questão do autoconhecimento, né? Que para fazer qualquer coisa, você precisa do autoconhecimento. Se você quer... não, Suzane, eu não quero empreender. Eu quero trabalhar em determinada área, até para tomar as mínimas decisões. Você precisa se conhecer, você precisa saber o que você quer. E é uma grande dificuldade hoje, né? As pessoas se conhecerem. Primeiro, a pessoa não tem tempo para fazer isso. Hoje, com tanta informação, com tudo, você dá conta de tudo, mas você não para e pensou, opa, como é que foi meu dia? O que eu fiz? Será que tem coisas ali que eu posso deixar de fazer, né? Vamos potencializar aquilo que eu... Não para pensar. É difícil. E olha que é um momento, nós estamos numa era que fala muito sobre o autoconhecimento, que fala muito sobre comportamento, sobre, né, você se analisar como que é o seu comportamento perante, né, os locais, fala sobre saúde mental. Hoje a gente tem falado muito sobre esses temas, né? Não é mais tabu para nenhuma empresa, muito menos para a área corporativa. Mas mesmo assim, a gente percebe, chega no final do dia, muitas vezes exausto, não parou nem para respirar, né, e analisar, caramba, o que eu fiz? Quais foram aqueles meus comportamentos? Será que eu consegui, de fato, engajar meu time? Será que eu falei alguma coisa ali errada? O empresário não tem tempo para fazer isso. E quando a gente para, né, e fala, a gente sempre prioriza, né, dentro da nossa consultoria, do empresário entender quais são os pontos fortes dele, entender ali os talentos do seu time. E a gente vai, não sei se vai conseguir falar nesse episódio sobre performance, né? Sobre talentos, que aí é outro... dá pano pra manga, que a gente vai falar muita coisa sobre isso. E o empresário não consegue, primeiro, se entender, não consegue entender o time, e aí fica preso naquilo, né? Meu time não performa, as pessoas aqui não ficam, as pessoas entram e saem. Mas tanta coisa ali que a gente de fora tem várias coisas que ele já, né, insights ali que ele poderia fazer. Tem alguma sugestão, assim, para o empresário que está nesse momento sem, né, se conhecer e ali querendo realmente performar o time, o que ele pode fazer? Primeiro de tudo é contratar a gente. Anota aí, tá? Primeira coisa. Mas é fundamental. Essa questão do autoconhecimento, até puxei ela, porque é exatamente por aí que começam as coisas. Então, assim, e aí eu falo do empresário, falo do funcionário, falo de todo mundo, assim. Muitas pessoas vivendo no automático. E aí, se você vê as pesquisas da Gallup que saíram em relação a engajamento,
Eu acho que estava na última em torno de 27% no Brasil, 27 Caramba. a 30 ou alguma coisa só, de pessoas engajadas nas suas atividades, de colaboradores. Então, o engajamento, o problema de time, problema de pessoas, é um problema que é generalizado, mundial. Temos os dados do Brasil, que estão um pouquinho melhores do que o mundial acho que era 24%, eu não lembro, tá? Tem a pesquisa da Gallup, quem quiser checar, ver ali qual é o nível de engajamento mundial. Então, é um problema. As pessoas não estão se engajando porque elas não se conectam com o propósito e elas nem se perguntam em relação a isso e vivem no automático. Acaba que tem tanta distração hoje em dia. Você fica quanto tempo ali no Instagram? Aí quando você vê, já passou 1 hora, 2 horas, Isso. que não nos permite nos conectar com quem nós somos. Da mesma forma que o empresário também está ali cheio de problema, não consegue ter uma visão, um direcionamento, ele vai apagando incêndio. Tem o funcionário, por outra parte, que está cheio de problema pessoal, todo mundo mata o seu leão por dia, e acaba que vai para trabalhar porque precisa pagar conta. É. Mas ele não percebe que, olha, o que eu sou bom, o que eu gosto de fazer? Por que eu não faço algo que se conecta comigo? Ele não tem nem esse tempo para pensar. Não, tem não. Então, estamos todos vivendo no automático, todos apagando incêndio. O empresário de um lado, o funcionário de outro. E acaba que a gente vê aí essas questões de... que vem da NR1, que vem em relação a problemas mesmo de... qual que é o nome? Esqueci. O quê? Da saúde mental? Saúde mental. Das psicossociais, né? Exatamente. Problemas com saúde mental. E aí que está cada vez mais numa crescente. Que está em uma crescente. Então, cada vez mais isso vai ser um tópico. Mas por quê? Como que eu resolvo? Tomando remédio? Falei, gente, não. Não. Nós precisamos entender exatamente o que nós queremos e nos permitir se é isso que eu quero, eu vou atrás disso. Às vezes, as pessoas, na caminhada, no decorrer da vida, nós vamos escondendo, jogando para debaixo do tapete os nossos anseios, os nossos sonhos. E aí, cada vez mais, vivendo no automático de forma infeliz. Então, qual que é a minha dica? Vai ser, primeiro de tudo, autoconhecimento. Isso. Você tem o autoconhecimento, o que você quer, o porquê que você faz o que você faz dentro da sua empresa. O porquê que você está com ela ali e depois o conhecimento do negócio. E aí, voltando para o empresário. Qual é o seu negócio? Qual é o objetivo dele? Qual que é a missão? Quais são os seus clientes ideais? Então, ter esse panorama, ter essa visão de hoje e uma visão de futuro é importante para você falar, pronto, tá bem, então como que eu chego àquilo ali? E não ficar apagando só incêndio, né? Isso. É você ter bem essa clareza do ponto que você tá, tanto como pessoa, né, e tanto como profissional, assim, como empresa, né, como CPF, como CNPJ, e para onde você quer chegar. Você ter essa clareza, porque isso, quando você tem um objetivo, uma meta clara, você vai dar o gás, você vai dar o seu melhor. Você vai colocar ali ações, entregas para você chegar até ali. Mas muitas vezes a gente não tem isso claro. Quando a gente pergunta, para onde você quer chegar? Até ano que vem, quais são as metas? É muito mais fácil ver meta financeira, né? Empresário, eu quero faturar mais, eu quero faturar X, eu quero bater ali 1 milhão. Ok, né? Ok. Mas e outros? Não tem outras metas, outros indicadores? Né? Claro, tem um número ali financeiro, instiga, né? Anima ali você, anima o time. Mas você não vai conseguir sustentar uma empresa e conduzi-la até o ponto B somente com uma meta financeira. Exatamente. Quer falar um pouco mais sobre como que a gente trabalha nesses pontos? Aí, eu vou falar das duas frentes, tá? Para o empresário, para a empresa, e de forma individual também. Perfeito. Porque eu acho que desenha bem o negócio. Não adianta você ter só... É óbvio que a meta financeira é o objetivo final, vamos dizer assim. É a consequência de algo bem feito. Então, você pode ter meta de faturamento, meta de lucratividade, porque faturamento não quer dizer lucro. Mas qual que é? O que acontece quando nós vamos gerir indicadores? Nós precisamos determinar quais indicadores nos farão chegar àquilo ali. Isso. E, às vezes, você só tem a meta financeira, mas não tem claro com quais indicadores. Então, eu preciso de qual número de clientes, para ter qual número de clientes eu preciso ter o que tipo de serviço. Então, assim, você precisa cascatear.
Quando você cascateia, você tem a clareza de que, ó, se eu fizer esse quadro aqui de metas, eu vou chegar nesse objetivo final. Isso. E aí, quando você faz isso, aí você fala, tá, e agora como que eu vou cascatear para o meu time? Cada um do time saberá de forma individual como vai fazer para poder chegar naquela meta que vai atingir o resultado macro do negócio. Isso. Então, o empresário muitas vezes acha que é só definir uma meta macro e que a coisa vai fluir. Tudo vai acontecer, Não. com passe de mágica. Aí, né? como que você Não desmistifica isso? Quando você chega e fala assim, você tem meta, tem objetivo? Fala, tenho. Qual é a meta? Qual é o teu objetivo? É X. Fala, tá, então como você vai fazer para chegar nesse valor? Isso. Aí fala, então, eu tenho na minha cabeça. Fala, não, é Muitas detalhado e acompanhando. Isso, muitas vezes o empresário nem apresentou isso para o time. Sim. E eu sempre falo, gente, você quer engajar, você quer realmente ter um time que vai ali estar, né, assim, correndo atrás daquilo, primeiro, apresenta para ele. Mostra os resultados, como é que foi o mês anterior, o que você quer como prioridade para o próximo mês. Então, eu já chego assim falando, gente, quer uma solução, algo que vai fazer uma primeira virada, tenha reuniões, tenha rituais, tenha esses ritos com o time. E aí, você, claro, vai entender o que você vai apresentar nesses rituais, né? Porque, se eu vou falar com a minha liderança, eu vou apresentar números, eu vou falar sobre algumas pautas. Aí eu vou falar com o meu time, eu não posso dar a mesma comunicação. Eu tenho que mudar a minha comunicação, tenho que mudar o que eu vou, né, o que vai ser dito. Mas não tem essa clareza do todo. Exatamente. E aí quer que as pessoas entendam o que está na sua cabeça e que performem, e que se engajam. Exatamente. E isso que você está falando é fundamental, porque a partir do momento que eu tenho isso claro, que eu tenho os objetivos do negócio, eu tenho cascateado quais são as metas, os indicadores que me farão chegar até lá, eu preciso estabelecer ritos, rotinas e rituais. Que, ao implementar dentro da empresa, fará com que a conduta do time no dia a dia irá fazer com que performe e chegue naquilo ali que é o objetivo final. Isso. Então, se eu não tenho uma rotina de ter um acompanhamento dos indicadores, de tratar o plano de ação e de fazer a coisa acontecer focado no objetivo final e nas metas que foram estabelecidas, dificilmente eu vou conseguir chegar a esse resultado. Isso. E aí, para implementar, você precisa sentar, estruturar, ver como acontece hoje, qual é o ideal de acordo com o resultado, o objetivo final da empresa, para estabelecer, que é onde também a gente aplica a questão da cultura. Da cultura. E aí, bom ponto falar da cultura, né? Porque as pessoas acham que cultura somente tem aqueles valores, né, ali Escritos estabelecidos, na parede, né? bonitinhos. A minha empresa, vamos colocar ética, né, como primeiro. Aí coloca ali compromisso com o cliente. Ok, são valores muito genuínos e tá correto isso. Mas acredito que ao colocar aquilo dali na parede, vai solucionar, né, tudo. E, gente, cultura não é só isso. Você ter, claro, os valores bem estabelecidos, sim, faz parte da cultura. Sim. Mas é muito mais o como que você vai colocar esses valores em prática. Como que você vivencia, como que você, primeiro, como líder, como gestor da empresa, implementa a sua rotina. Você chega na tua empresa e não dá nem bom dia, Sim. e você coloca como valor na cultura colaboração, você, né, trabalhar com o time, aquela motivação, mas você não faz aquilo. Então, não adianta. A cultura, ela vai vir de cima para baixo. Ela, assim, tem... Por isso que a gente sempre fala do gestor, da importância do papel do líder, porque é ele que vai ditar o tom na empresa. Exatamente. Ele que vai colocar esses rituais, rotinas ali para acontecer. Né? Ele que vai dar esse ritmo, essa velocidade. O gestor principal, os seus líderes, né, as lideranças das pessoas que estão ali numa cadeira de visibilidade, que vão alavancar o time. E a gente sabe, se tiver pessoas ali erradas ali, elas também vão contaminar o time todo. E vai colocar tudo isso a perder. Então, cultura organizacional vai muito além daquelas palavras bonitas que você coloca, né, na fachada ali da sua empresa. Exatamente. E como que eu sei se eu estou fazendo certo? Simples, meu caro Watson. Simples. É você ver o valor que você colocou ali. Como que ele acontece no dia a dia. Se eu estou falando que o meu valor fundamental é o sucesso do meu cliente, que nós focamos no cliente, fala como?
Não, nós atendemos bem o cliente. Falar isso por si só, você acredita que é tão forte na sua empresa que corresponde a ser o primeiro ou um dos valores? Atender por si só, né, como todo mundo atende, sem o diferencial, você acredita que faz jus a ser um valor forte dentro da sua empresa? E não. E às vezes nem atender bem dentro da empresa. A gente pega bastante... Não, o nosso foco é o cliente, mas na verdade está focado mais no resultado, está focado mais no faturamento e não na centralidade do cliente. Então, eu consigo saber se eu estou caminhando corretamente em relação à cultura quando eu pego cada valor e eu penso como que eu vejo ele sendo aplicado no dia a dia. Perfeito. Né? Perfeito. E eu preciso voltar a um ponto que ficou faltando eu falar. A questão da meta, que isso me deixa nervosa. Fala aí. O que te deixa de forma individual. Porque quando você estabelece uma meta... vai começar agora, né? Virada do ano, fala, bom, preciso estabelecer metas para 2026. Aí o que você fala? Lá, bota 10 quilos a menos, ler 3 livros a cada semana. Você coloca o negócio... Tudo. Aquelas não é bem legal. É exatamente assim. E tem empresa que faz assim. Não, Sim. eu quero... Mas qual é o seu propósito? Por que você quer? Isso. Eu quero 10 quilos a menos. Por que eu quero 10 quilos a menos? Não é sobre, porque eu quero ter uma vida saudável, eu quero... Então, peraí, vamos inverter isso aqui. Na verdade, eu quero ser mais saudável porque eu preciso me cuidar, né? E aí, o que eu vou fazer? 10 quilos será a consequência. Mas, então, a minha meta é me alimentar melhor todos os dias. Perfeito. E aí, com isso, a consequência, o resultado vai ser 10 quilos a menos. Mas, às vezes, a pessoa coloca, não, eu quero 10 quilos a menos. Ela não se conecta com aquilo ali porque ela não entende ou ela não criou o objetivo por detrás daquilo. E ela só fica se sentindo pressionada a perder os 10 quilos. Isso. E aí, o que acontece? Uma compulsão alimentar. Ela quer comer tudo que vem pela frente. Porque ela já colocou na cabeça dela que quer, aí ela já está se sabotando. Aí vira uma grande loucura. Isso. Então, ao invés de pensar no objetivo final, ele vai ser a consequência. O que você quer? Não, então, para o próximo ano, eu realmente preciso melhorar, por exemplo, a fluência em inglês, porque eu quero viajar para fora e eu preciso... Tá bom. Então, como que eu vou fazer isso? Vou estudar ali pelo menos meia hora. Como que eu vou conseguir de uma forma que seja plausível, atingível, né? Meta SMART. E aí, como que eu vou fazer isso acontecer? Então, eu vou pegar ali 1 hora por semana, que seja... E vou estudar, vou colocar na minha agenda. Como que eu vou fazer acontecer? Vou colocar na minha agenda para me lembrar e pronto. Eu sei que se eu estudar 1 hora por dia, o que vai acontecer? Até o final do ano, por dia, por semana, até o final do ano, eu já vou ter um nível de fluência que vai me possibilitar fazer uma viagem, ok. Agora, se eu colocar, não, eu preciso ser fluente em inglês. Simplesmente. Ser fluente em inglês e deixar para lá. Não vai acontecer. Não vai. Então, primeiro de tudo, aí fica a dica para poder estabelecer a sua meta para 2026. Vamos começar com essa neurose, essa loucura de estabelecer último metas. Trimestre, empresa e pessoa. E pessoa, ler 500 livros no ano. Vamos lá, metas para o ano, né? O que você quer? Quem você quer ser em 2026? Vamos começar assim. Isso. Quem você quer ser em 2026? Eu quero ser uma pessoa mais saudável, eu quero ser uma pessoa mais bem informada, vamos dizer assim. Então, beleza, eu quero... Como você se vê em 2026? Legal? Legal. O que eu preciso fazer para ser essa pessoa que eu quero para 2026? Eu quero ser mais saudável, então eu vou me alimentar melhor e vou começar a praticar atividade física. Legal. Se alimentar melhor, o que seria? Como que você vai fazer isso acontecer? Eu vou comprar... Eu não cozinho, por exemplo. Eu não cozinho. Assim, não tenho tempo para cozinhar nessa loucura que é a nossa vida. Então, eu já estou comprando ali aquelas marmitinhas fit e coloco ali na geladeira. Então, assim, vou passar a comprar a comida. Então, você já tem um plano de ação baseado nos seus objetivos, que estão baseados no seu propósito, onde você se vê no ano que vem. Perfeito. Então, comece por aí. Como você se vê? E não caia na armadilha de ficar estabelecendo números. As pessoas se preocupam muito com números para colocar para o ano que vem. E já tem um estudo falando sobre isso, que acho que é nos 3 primeiros meses, ou fevereiro, todo mundo já esqueceu das metas que foram colocadas para o ano. Já, com certeza. E foi engraçado falar sobre isso, porque eu estava arrumando, né, o escritório ontem, estava colocando tudo em ordem. Falei, não, vou deixar tudo organizado. E aí, encontrei um papel que eu fiz no início do ano,
né, da minha wishlist. Quais que eram as minhas metas, né? Assim, pelo menos o que eu queria. E aí eu vi que eu acredito que eu acho que nem 50% eu consegui executar. Mas por quê? O papel também estava escondido. Ele não virou um plano de ação. Né? E tava lá. Ter uma rotina matinal ali pra praia, aquela coisa, mas não sei nem quando que foi a última vez que eu peguei um sol na praia. Não sei, só vi, assim, passando, né? Provavelmente indo pra uma reunião ou outra. Mas a gente acaba realmente esquecendo de fazer isso, né? De colocar como uma meta. E quando a gente coloca o como, de uma forma muito também plausível, porque muitas vezes as nossas metas ali, os objetivos, eles são coisa que a gente vai alcançar em 2 anos. A gente quer também em 3 meses. E aí, quando uma semana passa, 2, 3, você não vê resultado, aí você acaba desistindo. Mas o problema é como que nós fizemos, né, estabelecemos essas metas. É o plano de ação, exatamente. Primeiro, porque você provavelmente não se conectou com aquilo, a tua vida foi para outro caminho, que estava mais conectado com o teu propósito. Justamente. E segundo, porque você não planejou o como fazer, né, o plano de ação. Então, eu preciso colocar, então, eu vou comprar a marmita fit. Então, deixa eu ver já qual é o local, os locais possíveis, e já vou entrar em contato, vou fazendo um teste, colocar na sua agenda. Ah, não, porque eu vou fazer atividade física. Então, deixa eu olhar minha agenda para saber o horário. Coloca na sua agenda. Então, eu vou fazer desse horário até esse horário. E curtir o processo. Isso. E tem coisas, pronto, no meu plano de ação que eu executei que não estavam lá. Sim. Então, é você também se permitir se adaptar também ao cenário, né? Muitas vezes, você coloca uma meta ali, mas o caminho vai abrindo outras possibilidades. E você também tem que ter na sua cabeça essa questão de, caramba, eu vou abrir uma porta ali, uma oportunidade, opa, eu vou aproveitar. E aí você vai ter que repriorizar aquele plano. Exatamente. Né? Mas para você fazer isso, você tem que acompanhar as ações, você tem que estabelecer ali e se permitir, como você falou, vivenciar o processo. E você só vai se replanejar, você só vai se permitir, porque você tem a clareza do propósito e não do número. Do número. Então, se eu sei, por exemplo, qual é o nosso propósito? Porque a gente não imaginava hoje que estaria aqui falando sobre isso, teria fechado a sociedade, teria juntado as empresas. Mas qual que é o nosso propósito? Nosso propósito é oferecer o melhor, é trazer soluções para empresas, é trazer inteligência, a nossa inteligência artificial, automação, trazer tudo para alavancar. Como nós temos o mesmo propósito, que é para essa direção que nós caminhamos, ao nos encontrar, deu match. Foi. Então, algo que eu imaginei em 2024, que eu faria de forma individual, não será mais individual. Mas está conectado com o que eu quero. Isso. Então, eu vou ver e rever o meu plano várias vezes, mas ele vai estar sempre conectado com o objetivo maior. Isso. E aí isso ilustra muito bem a questão da empresa. Qual é o objetivo? Qual que é onde você quer chegar com o seu negócio? Quais são os valores fundamentais e negociáveis do seu negócio que quando surgir as oportunidades, você vai ver ali e falar, não, tá fazendo match com o que eu quero. Isso. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. E aí vai desenvolvendo. Tendo clareza do seu plano, mas sempre pensando que a vida muda e aproveitar o processo também, eu falo em relação a deixar de forma leve. Muito falando também de forma individual, a questão de, eu vou fazer atividade física porque eu tenho que perder 10 quilos. É um fardo muito grande. Isso, é. Eu vou fazer atividade física porque eu me sinto melhor e todo dia, quando eu termino... Nas primeiras semanas, não, tá? Não se iluda. Aí... vai dar aquela dorzinha, né? Você não vai se sentir feliz assim, não, tá? Não vai. Mas depois, quando o corpo acostuma, sim. Então, eu vou fazer atividade física porque eu quero me sentir melhor. Então, aproveita a caminhada, aproveita o dia a dia. Da mesma forma que quando a gente fala sobre empreender também, quando a gente entra... Assim, eu vou empreender porque eu vou ficar rico. Então, assim, amigo, é a consequência. Mas não pode ser baseado no número. É a mesma coisa. Você vai se frustrar porque as coisas não acontecem na velocidade que você acredita que vai acontecer. E se você não tiver um propósito claro, você vai se perder. Se você não tiver consciência de quem você é, você vai se perder. E aí, se você não aproveitar a caminhada... e você ficar focado só naquilo que está dando errado, você nem vai chegar lá. Não. Então, aproveitar a caminhada é para todo mundo, para quem tem meta individual relacionado à sua vida, perfeito, né? A performance no trabalho, a quem quer empreender. E acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Sobre a caminhada do empreendedorismo. Porque hoje está assim, né? Uma salada de assuntos. Hoje é aquele primeiro episódio né, do podcast sem nome ainda. Podcast sem nome. Perfeito. Mas é para falar de vários temas que a gente vai estar abordando aqui para frente, né? A gente quer realmente compartilhar aqui, nesse podcast,
vários insights sobre a nossa vida. Também falar com você, né, que é empresário, né, e tá empreendendo ali, que tá, às vezes, um pouco desmotivado, não sabe se é isso mesmo. A gente quer realmente dar uma motivação para você que, cara, se é o que você quer, é o que você gosta, você tá alinhando ali, né, as suas habilidades com a sua competência, com aquilo que você gosta dessa rotina louca, né, de estar ali empreendendo, de estar vivenciando, né, um dia ali por vez. Cara, isso é maravilhoso, isso é ótimo. E eu quero realmente estimular que você, né, escute aí que os próximos episódios também. A gente vai estar falando sobre essa jornada que é louca, mas ela é excelente. A gente vivencia cada dia, a gente gosta daquilo que a gente faz. Né? Isso motiva a gente a acordar cedo pela manhã, né, de estar ali com essa rotina, mesmo que sendo puxada. Mas a gente gosta, porque a gente sabe que vai entregar o nosso melhor, que a gente vai mudar a vida daquele empresário, né, daquele gestor daquela empresa, a gente vai fazer ele enxergar coisas que ele não via, a gente vai fazer o time dele performar com processos mais claros, né, com automatização e também com hub também, né, de outras pessoas também ali inseridas nesse ecossistema, que vão fazer total diferença. Isso anima a gente, isso faz a gente, né, a caminhar e prosperar também, né, colher os frutos dessa jornada. E colher frutos, para você colher frutos, você precisa semear diariamente. E essa parte da semeadura, ela nunca termina. Só que quando você está semeando, a partir de um determinado, você colhe mais. Você começa a colher de verdade. E aí vai aumentando enquanto você vai crescendo, né? E eu também super falo sobre empreender. Eu acho que eu vejo, né, que empreender faz a gente crescer de verdade. Né? É quando você sai daquela sua zona de conforto, passa pela zona do medo, que são as zonas para poder te levar à zona do crescimento, né? A jornada do crescimento, né? Sai da zona de conforto, passa pela zona do medo, depois vai para a zona da aprendizagem, que é quando você vai coletando informações e aprendendo a usar aquilo a seu favor, e aí você chega na zona de crescimento, que é quando aquilo passa a te dar resultado. Sim. Então, a gente precisa passar, todo mundo passa por isso, né? Por isso que o que te faz realmente persistir na caminhada é o que você quer, qual é o seu propósito, né? Onde você quer chegar, por que você está querendo sair, por exemplo, do CLT para empreender. Se é só a questão financeira, talvez isso por si só não vá sustentar. Porque a caminhada é difícil, a caminhada é dura, é de aprendizagem constante, é de você se refazer, você fazer coisas que não imaginava. Por exemplo, eu não imaginava que eu ia estar aqui fazendo um podcast. Isso. Essa parte de jogar as coisas do digital é duríssima para mim. Eu sou a pessoa que gosta de ficar sentada mexendo em planilha. E aí você se vê, por conta do seu propósito, fazendo coisas que você não imaginava. Isso. Inicialmente dava vontade de chorar, mas depois você faz de uma forma muito mais leve, vai aprendendo, você vai aprendendo, você vai curtindo ali a caminhada, a jornada. Sim. Você vai se descobrindo, você pode descobrir coisas novas que você, habilidades que você muitas vezes nem imaginava colocar à prova e gosta. Muitas vezes gosta mais do digital, começa a entender ali, às vezes no início gravar realmente é puxado. Não é só colocar uma câmera na tua cara e gravar. Queria que fosse. Queria que fosse. Mas muitas vezes, assim, geralmente não é assim. E mesmo sendo difícil, a gente está ali fazendo, executando, e você aprende. É curtir realmente a jornada. E para encerrar também aqui, né? A gente já está nos minutos finais. Queria realmente, né? Vamos colocar talvez um spoiler dos próximos episódios, próximos temas, né, que a gente vai falar. E também para você procurar a gente, né, para saber um pouco mais, né, sobre a Trinity também, né, porque a gente vai estar postando muito mais nas nossas redes sociais, né, Suzane? Então, até reforçar também aqui, né, os nossos arrobas aqui. Sim. Né? Siga também, a gente vai depois subir tudo isso para o YouTube. A gente vai também ter o nosso podcast por lá. Mas também falando, né, minutos finais. Eu acredito que uma frase que valeria a pena aqui, né, pra gente encerrar. Algo que encoraja ali esse empresário, esse empreendedor. Tem algo para poder compartilhar aqui? Não tenho não, mentira. Não pensei a respeito disso, deixa eu pensar. Não, então, uma frase para ir... fala. Eu tenho um tópico. Assim, obrigada. Então, se eu puder realmente resumir aqui um ponto alto de tudo que a gente falou, que foram vários assuntos, a gente vai estar falando também nos próximos episódios sobre vários deles, mas a questão realmente do autoconhecimento, tá? Eu colocaria isso. Você parar um tempo da sua rotina para você entender pontos que você gosta de fazer,
fazer uma análise mesmo, né? Uma análise assim, caramba, como é que foi meu dia? Ou tem sido, né, minha rotina? O que eu faço realmente de positivo, que isso me anima, que eu gosto, mas também pontos ali que eu tô deixando de lado e que não me engaja muito. Se conheça, acredito isso, você como empresário, porque isso vai fazer total diferença para você também entender com muito mais clareza os pontos fortes da sua empresa e você conseguir ali, ó, né, desenvolver o seu time, você conseguir colocar todo esse potencial que você tem para executar. Porque muitas vezes a gente foca naquilo que a gente é ruim. Sim. Que é ponto fraco. E a gente esquece que o que vai fazer muitas vezes aquilo ali acontecer com maior velocidade não é focar naquilo que você tem que desenvolver somente, é você potencializar aquilo que você é bom, aquilo que é ponto forte. Então, para mim, eu deixaria assim nos minutos finais, né, essa frase e se conheça, tá? Entenda realmente sobre você. Tenha um tempo para isso. A gente vai estar falando nos próximos episódios também. Eu sou suspeita para falar a respeito disso, que é justamente que eu trabalho com a Gallup, né? As pessoas olham muito pro que tem de errado, que não é. Não é? E porque o jeito do outro é sempre melhor do que o nosso, né? Partindo dessa premissa, mas e aí acabam deixando de olhar para o que realmente tem de bom e desperdiçam talentos. Mas beleza, vai ser nos próximos episódios. Eu acho que eu gosto de destacar dentro do que a gente falou e dica, né, para os empresários, independente de tamanho, assim, qual é o seu diferencial? É óbvio que isso vai partir também do autoconhecimento. Qual que é o seu diferencial dentro do seu negócio para o seu cliente ideal? Aí, se você não sabe o cliente ideal, né, se o cliente ideal é todo mundo, a gente precisa refinar. Mas o que você entrega que te diferencia do mercado? A concorrência está alta. Hoje não dá mais para nós fazermos as coisas igual a todo mundo. Se você fizer igual a todo mundo, você vai concorrer pelo preço e as pessoas não vão ver valor na sua entrega. Então, o que o seu negócio entrega de uma forma diferente? Se você tem uma cafeteria e você serve as mesmas coisas que as outras cafeterias, as pessoas vão ver ali pelo valor da mais barata. Agora, se você oferece uma cafeteria com um atendimento diferenciado, um cardápio de forma diferenciada e outras coisas que fazem a pessoa se sentir acolhida e queira estar lá, é aí que você vai ganhar, independente do preço. Porque você está entregando valor. Então, de dica fica, encontre o seu diferencial. Se o seu negócio não tem um diferencial, crie. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas vão até você e permaneçam, né? Perfeito. E aí, falando dos próximos, então assim, foi uma grande salada. Isso. Foi bom, né? Foi excelente. E a gente fala pouco, né? A gente fala pouco, né? A gente achou que não fosse, né? Conseguir falar, assim, né? Uma hora corrida aqui, mas a gente caramba, se tivesse mais uma, acho que a gente falaria mais. E colocando pra vocês seguirem a gente também nas redes sociais. Então, o meu @Jéssica Bezerril. Você, Su? @Suzane Camará, com 2 As. Isso. E o nosso, né, que é _ Trinity Hub. Então, siga a gente vai estar postando muito conteúdo por lá. E também, próximos episódios, que espero que já tenha o nome. Ajuda a gente, gente. Faz o seguinte, se vocês estão vendo nesse momento e tá lá no YouTube, podcast sem nome, faça a sua sugestão, já fiz a solicitação antes. E aí, da próxima, hoje foi uma grande salada de assuntos, né? Que a gente vai fazer os cortes, acho que facilita um pouco a nossa vida. Com certeza, de você, né? Tá ali escutando a gente também. Então, não critique. Se você tiver uma crítica, não fale. Mentira. Pode dar. pode nos dar conselhos, dê feedbacks. Ninguém cresce sem feedbacks. Justamente. Mas, nos próximos, a gente vai separar com um tópico direitinho, vai falar sobre aquele assunto bonitinho. Mas foi sempre um grande start. Mas sempre com o nosso tom de humor aqui, né? Que a gente adora, né? Esse jeito sagaz aqui. Essa cara de pau. Esse jeitinho. Nos próximos a gente vai falar um pouco mais, né? No primeiro a gente ficou aqui um pouco de medo, né? De falar aqui, mas depois a gente solta mais aqui e eles vão conhecer a essência da gente. Se com um pouco de medo a gente tá assim, imagina. Com liberdade. Então é isso, gente. Beijo, amei. Amei participar com você, Su. Maravilha. Vamos. Ao infinito e além. Até o próximo episódio, gente. Beijo. Beijo. Tchau.